Uma coisa é você frustrar sozinho. Uma coisa é você frustrar sozinho, entrar no colapso e ficar quieto. Mas junto com Pedro, tinham funcionários deles que estavam todo mundo na mesma visão. Sabe uma coisa? Tem alguém te olhando. Tem alguém que espera em você. Você precisa privar para que esse navio junto. Tem alguém que está nos olhando. Estamos numa casa de vidro. Crente ou não? Alguém está nos olhando. Olha no seu ânimo, olha na sua fé, olha no que você é levado. Alguém está nos olhando. E o mais profundo que é uma casa de vidro é o apóstolo. Você olha, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Olha o simbolismo que vai buscar. Só o Espírito Santo faz coisas como essa. Usa nuvem. Aqui você pode sair da nuvem. Você pega coisa lá para o Paraíba, quando chega lá, tem nuvem. Você pega um avião para o Japão, 24 horas, no fuso horário, chega lá, nuvem. Ou seja, aonde eu estiver, alguém está me observando. Só que quando traz gente para lá da igreja, sabe o que se vê, pastor Samuel? Só se vê, alguém está olhando também, você não pode errar, alguém está observando, você não pode pecar, só os sentidos de falhas de pecado e aquilo que erra. Mas está olhando também o meu ânimo, o meu nível de espiritual, o meu nível de perspectiva. Alguém está olhando. Então, nesse momento aqui, Pedro, próximo da peça, está lavando as redes e automaticamente os seus funcionários, como ele de peça, também está. Como foi cantado aqui, se tem raiz, tem chance. Quando eu já tentei, vocês sabem que Jesus aproveita do barco de Pedro, e Jesus é tão tremendo, que ele não chega mostrando logo que Pedro é errado. Quem está parando? Jesus pega o barco emprestado, faz uma grande pregação, já começa a estimular Pedro. Rapaz, esse é diferente. E depois eu pego o barco emprestado para começar a Deus maravilhoso, aleluia. Sabe uma coisa? Deus, ele é expert, mestre em nos surpreender. E nessa noite Deus pode surpreender. Deus surpreendeu o próprio Moisés com aquilo que ele conhecia. Moisés percebeu o fogo. Moisés conhecia bem a árvore chamada sarça. E Deus só pode pegar aquilo que você conhece. Moisés está ali, talvez pensando também que acabou um certo brasileiro, e correndo. Moisés está andando a tempo daquele sol, falando, daquele deserto, e de repente ele vê uma sarça pegando fogo, começa a pegar fogo. Conhece a sarça, conhece o fogo, mas uma coisa que ele conhecia, e Deus surpreendeu no que ele conhecia: eu vou fazer essa sarça queimar, o fogo está dentro dela, sobre ela, mas ela não vai consumir. Aí chama atenção muito. Moisés percebeu dos dois, mas a forma que Deus usou, eu conhecia. Deus às vezes ele pega a gente, pega aquele que não conhece, para te surpreender. Deus vai te avivar de um jeito que você nem espera. Vai mudar e te avivar aquilo que você não conhecia. Moisés vai chegar no pé curioso. E quando ele chega no limite de Deus, Deus diz: agora estudadas, porque eu peço a fixação. Amém? Eu só usou o que eu conheci de uma forma diferente para chamar a atenção. Então Deus está ali agora duas vezes, no versículo 4, quando ele acaba de falar, aleluia, Jesus disse: afasta-te para o varal e lança as redes para você pescar. Quantas vezes você está esperando a resposta de Deus? Quantas vezes estamos esperando a solução de Deus? Só que Jesus chega aqui com a proposta, pastor Tiago. Em vez de chegar com a solução, chega com a proposta. Pedro não questionou com quem estava lavando, se estava lavando direito. Não, no seu caso. Jesus está preocupado aqui, é o seguinte: eu preciso levantar esse homem. Porque quando levantar ele, os próprios funcionários vão ser elevados e sua grande obra. Então, ele diz: olha, eu trago para você, Pedro, talvez pensar numa resposta, uma visão diferente, não proposta, mas trago uma opção. Pega as redes e vamos para o mar alto, ou ao mar. Algumas
primeiro eu vou usar você com o que você tem. Eu vou usar você com aquilo que você tem. Vamos para o arauto. Ou seja, você quer no arauto ou você quer ficar curtindo as piadas? Quer no arauto ou quer ficar na rasura? O servo Pedro aceita e vai para o arauto. Agora no arauto, já estava no arauto mesmo. Só que antes de ir, ele vai ser sincero. Senhor, mestre, nós havemos trabalhado toda a noite e nada ganhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei. Ou seja, se for uma piscina, eu lanço. E está imaginando. Trabalhou a noite toda. E quando a Bíblia se refere à noite, não só a noite literal, qual o Pedro pescou é a noite, mas a noite tempo, a noite vida, a noite que vai acabar essa face da terra e a igreja vai embora à noite. Jesus disse: tem a noite a qual ninguém pode trabalhar, a noite morte, de fundo trabalho. E Pedro disse: eu trabalhei toda a noite. Aqui foi literal mesmo, trabalhamos toda a noite e nada menos. Mas porque tu mandas, lançarei as redes. Então foram, aleluia. E quando Pedro se encontra agora no mar, no local desconhecido, talvez preocupando, como é que eu faço aqui? Até aquela pessoa que você não conhece ninguém, tem noção. Talvez num país diferente de jogo, não tem noção do que está acontecendo para Pedro. Pedro agora no mar, esperando. Quem me chamou, tem para mim uma palavra. Aí Jesus desenvolveu o seguinte: lança a rede do lado direito. Amém? Sabe o que fala aqui? Direção, não é questão direita, não, direção. Jesus está dizendo: Pedro, você lá nas redes animadas, junto com você na equipe, você tem que trabalhar junto com a equipe de pescadores. Você foi sincero, te chamei, você esperava uma resposta de uma proposta para você, ou a contra-proposta, vamos para o moral dessa vez. Então eu vou dizer o seguinte: lança as redes do lado direito, sabe? Direção. Eu sei onde é o seu milagre. Eu sei onde é o seu milagre, a sua vitória. Eu sei aonde você vai. Tá bom, vai dar certo. Lado direito. Glória a Deus. Quando você lança alguma coisa do lado certo, do lado principal, acabou. Mas tem muita gente lançando a rede, projeto, sonhos do lado errado. Está vendo? Você está aqui no Maria, pensando na rasura, aguardando a resposta, e levou a resposta. Eu te dou uma proposta. Gente, mais difícil entender. Uma rasura do pau do mar, mas se é Deus, não vai. Do lado direito. Só que para Pedro foi do lado direito. Talvez para você hoje ou amanhã